foi o mesmo debate. Você enquadra a Hungria na mesma situação? E eu não conheço a situação da Hungria nesse nível de detalhamento. Mas se eu estudar a situação da Hungria e ficar claro que assim como a polícia chavista tem um esquadrão da morte, você pode ter certeza que eu vou repudiá-lo aqui. Agora, o que eu não ouço é você repudiar as ações venezuelanas. Acabei de repudiar agora. Eu tenho críticas à Venezuela. Acabei de dizer que eu tenho críticas. Admita que é um ditador, que é um torturador e que é um assassino. Não. Admita aqui em rede nacional, são os relatórios da ONU. Eu não vou admitir o que você quer, eu admito o que eu acho. Tudo bem, é o que você acha, mas o que você acha não condiz com os fatos, Os teus fatos, os não meus os meus. Fatos. Os fatos da Organização dos Estados Americanos, os fatos da ONU. A Organização dos Estados Americanos. Os fatos da oposição venezuelana, os fatos de 5 milhões de pessoas. Venezuelana. Os 5 milhões de pessoas que abandonaram a sua pátria com roupa do corpo. Né, e foram se exilar, os 800 mil pedidos de refúgio. Essa é a tua Você versão. vai negar a violência. Não. A minha versão... Eu não estou negando a violência, eu estou negando o seu filtro a parcialidade para... Xingue-os do que você acusa do que você faz. O meu filtro é do direitos humanos. Eu só li aqui notícias. Notícias. Fatos. Aqui na CNN, a gente começa com os fatos. A partir daí, China, a gente constrói por que você acha que o Brasil deve manter relações com a China? Com certeza, porque Hungria é um parceiro também, comercial Rússia relevante. Também, e Rússia não? Pô, a gente dependia dos fertilizantes depende deles, do comércio, não dos valores. Não é então, isso. Se é relevante, mantém. Você só pesa. Percebe? Você está querendo comparar a relação econômica do Brasil com a Rússia do Brasil não. com a Venezuela? É política. A gente não depende da Venezuela, a gente depende do fertilizante russo. A Venezuela. Sem dúvida nenhuma. E outra então, coisa, se eu sou dependente, eu sou subserviente. É não, isso? mas são coisas distintas. Não, agora, você distintas. falar, Zé, você está interrompendo agora, eu já fui muito gentil com seus apartes. Não, eu fiz pergunta, né? Se eu podia fazer pergunta, você aceitou. Mas peço desculpa. E depois, não, tudo bem. Agora é o seguinte, primeiro, algumas coisas. Se a política externa do Brasil tivesse sido o desastre que você coloca aqui para a nossa audiência, como explicar o recorde na balança comercial brasileira, recorde de volume de exportação, recorde de valor de saldo líquido positivo, teve ano de mais de 60 bilhões de dólares de recorde, aumento nas exportações da China. Então, quem demoniza a política externa do governo passado não é certamente o Partido Comunista Chinês e o governo da China. É a oposição brasileira. E é legítimo, você está fazendo. Agora, eu não vou discutir violação de direitos humanos na Venezuela, Zé. Isso é um dado da realidade, a realidade se impõe. Morreram centenas de pessoas. A gente aqui está falando matéria da imprensa tradicional, gente séria, falando em 18 mortes por dia. Eu não vou debater isso. Isso não está sob debate. A gente está falando de um ditador, num regime assassino, que frauda eleições e que pauperizou a sua população. Você tinha, em 2014, só 5 entre 10 pessoas na Venezuela vivendo em pobreza. Agora você tem 9 em 10. Esses são os fatos, sabe? Isso a gente não vai discutir. Agora, tudo bem, olha, poderíamos ter relações mais próximas e tal. Sabe, vamos falar, quem recebeu o Nicolás Maduro, você sabe? Além do Lula, esse bastião da democracia, só os países do OPEP. Irã é uma democracia? Kuwait é uma democracia? Argélia é uma democracia? Turquia é uma democracia? Esses são os países que receberam Nicolás Maduro. E agora a gente tem o nosso presidente da República, ele não está dialogando com o Nicolás Maduro, ele está pagando pau, ele está passando pano, ele está lá como um vassalo ideológico, legitimando esse monstro. Nicolás Maduro é um monstro, não segundo a minha opinião, segundo os fatos relatados pela ONU, relatados pela Michelle Bachelet. Pode, lógico. Eu acho engraçado quando você, minha vez, né? Quando você fala, isso não está em debate. Está em debate para você. O debate não é você que define as regras do jogo, verdade, nem o objeto. Eu posso debater o que eu quiser. Pode mesmo. Tá certo? Então, por favor, isso não está em debate, isso não se discute. Claro que se discute, eu não sou dogmático. Eu vou discutir tudo. Acho, sim, como eu disse, que existem problemas sérios na Venezuela. Não tenho a menor dúvida como isso. Como também acho que existem seríssimos na Hungria. Basta você ler os jornais, Caio. Como eu acho que existem na Rússia, basta você ler jornais, inclusive suspeitas que se levantam em relação a opositores políticos de Putin. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer uma seletividade ideológica ou econômica. Ou seja, eu não vou dar atenção às relações internacionais com a China porque ela é importante parceiro. Eu vou dar atenção à China porque ela é um país que deve ser objeto de diálogo e porque é um interessante parceiro. Ou seja, eu não faço restrições ideológicas, mas um país não pode fazer isso. E mais, se Jair Bolsonaro não tivesse agido como agiu, o que não teria sido de desenvolvimento e de parcerias que nós poderíamos ter tido muito mais do que se chegou. Ou seja, infelizmente, Caio, essa ideia de projetar o ódio contra adversários políticos,
especialmente na arena internacional, ela é desastrosa. Ou será que os países do mundo se orientam por isso? Não se orientam por isso, Caio. Mesmo durante a Guerra Fria, havia situações de entendimento, de colocações e afirmações entre partes opostas. Ou seja, esse ódio ideológico em que eu falo esse assassino, esse não sei o quê, e poupo outros que são acusados também de assassinato, Caio. Ou será que você não ouviu desses autocratas de extrema-direita acusações de assassinato? Será que você não viu isso? Será que você não leu isso? Em relatório você deve da ter ONU? lido. Agora sou eu. Você não leu? Eu não posso te apartar. Em relatório da ONU, sim, senhor. E eu não posso te apartar. É que eu perguntei se eu podia. Vamos ver, centenas de você mortes, pergunta para mim, mortes por dia. Você pergunta para mim se você quer apartear? Eu respondo. Pode. Mas já que você não perguntou, então falo eu. Dentro desta linha, você não viu nenhum relatório da ONU em relação à Rússia? Não viu, Caio? Em relação às situações lá de envenenamento, não viu, Caio? Eu condeno a Rússia, Zé. Espera um pouquinho só. Mas, Caio, quando o Jair Bolsonaro vai à Rússia, você diz que sim. O Lula não condena a Rússia e faz uma política pela paz. Ou seja, a política pela paz não significa uma condenação. Aliás, o que eu estou dizendo desde o início, relações internacionais não se fazem por condenações a priori de valores ideológicos. É exatamente a tese que eu estou defendendo. Ou seja, Lula tem que manter relações sim com o Putin. Lula tem que manter relações com a China, tem que manter com o Orbán e tem que manter também com o Nicolás Maduro. Precisa abraçar ele, receber com honra de chefe de Estado, por favor, você perguntou se... Eu perguntei, tá? A primeira vez. E depois está liberado o debate. Se você me perguntar, eu libero o debate e a gente continua. Tá certo? O que eu estou observando a você, Caio, é que receber um chefe de Estado, sabe como é que você recebe um chefe de Estado? Com pompas de chefe de Estado. Eu não recebo um chefe de Estado desmarcando compromissos e indo para o barbeiro cortar o cabelo, como foi feito com o primeiro-ministro de Portugal. Chefe de Estado, não importa se de direita, de esquerda, de centro, de lado, de frente ou de costas, tem que ser recebido como chefe de Estado, porque ele representa um país, representa uma nação, representa um povo que deve ser tratado com o maior respeito por nós, mesmo que eu discorde daquele governante. Então, esta premissa é um ponto de partida, aliás, de boa etiqueta, de elegância. Eu não xingo as esposas de presidentes que eu não gosto. Eu não posso fazer isso como chefe de Estado. Eu não posso fazer grosserias contra aqueles que eu não gosto, Caio. Eu trato todos com pompa, circunstância e referência. Assim se faz na política interna, inclusive. Não é porque eu não gosto de um parlamentar, e eu fui parlamentar há muito tempo, quem sabe um dia você o será. Você não vai tratar cuspindo na cara de uma pessoa que você não gosta. Você vai dialogar com ela, porque o parlamento exige isso, porque as relações de Estado exigem isso, porque as relações entre pessoas adultas e que não cultivam o ódio exige isso. Portanto, Lula fez muito bem de receber Nicolás Maduro com pompa e circunstância de chefe de Estado, como fará com qualquer outro chefe de Estado que venha a Brasília. É assim a regra do jogo internacional e do jogo diplomático. O ódio, a intolerância projetada nessa linha é péssima. Atende a um público interno, é verdade. Sim. Mas não para o êxito e o sucesso de um país na sua projeção mundial. Ô Caio, essas CPIs diminuíram a força do PL das fake news no Congresso? Ele perdeu força sozinho, Lula. Eu acho que talvez em termos de atenção, né, mas a verdade é que foi um grande movimento, né, da sociedade civil organizada com a participação também das plataformas online, né, de conscientização das implicações, das graves implicações desse projeto de lei em relação a direitos e garantias fundamentais, a liberdades civis básicas, né? Falando aqui da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, né? De todas as restrições, né? Mais do que bem-vindas que a Constituição brasileira faz à censura prévia de conteúdo. Imagina você impedir uma pessoa de falar. Esse tipo de lei de mordaça que está sendo discutida no Congresso Nacional, sinceramente, eu acho que esse projeto ele envergonha o parlamento, mas ele vai na esteira, isso de fato a gente tem que reconhecer, do governo eleito. Né? Até uma matéria aqui da CNN, olha que interessante o link com o tema anterior de Venezuela, Lu. CNN, maio de 2022, interesse de Lula em regular mídia levanta temor de controle e censura. Para especialistas ouvidos pela CNN, propostas que abrem brecha para interferir em conteúdo, e é disso que o PL das fake news trata, tem caráter inconstitucional. Né? E de onde vem essa motivação, né, do Lula ou do Partido dos Trabalhadores? Olha só, quando ele fala em regular a mídia, né, aspas para o nosso atual presidente, eu vi como a imprensa destruía o Chávez, ditador venezuelano, antecessor do atual ditador Nicolás Maduro. Aqui eu vi o que foi feito comigo.
ou seja, as críticas sobre a participação dele nos esquemas e nos escândalos do governo petista. Nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. É preciso que se tenha uma regulação para separar o joio do trigo. Daí o medo em relação a esse projeto, né? Por quê? Porque você está literalmente controlando conteúdo. E aqui, só para trazer um elemento que provavelmente é do interesse do meu debatedor, né, que é o direito comparado, a Suprema Corte americana ela acabou, né, de examinar esse tema e tomar uma decisão isentando de responsabilidade as plataformas pelo conteúdo publicado. Isso tem que ser visto a posteriori, não como forma de censura prévia, pelo menos não nos casos em que não for óbvio, né, o aspecto criminoso da mensagem, né? Então a gente sempre faz essa restrição. Agora, ficar com assuntos proibidos, palavras proibidas, eu acho que a legislação brasileira ela já tem os mecanismos para que as pessoas que se sintam ofendidas busquem reparação, né? E a gente não pode sair cerceando a liberdade das pessoas, muito menos quando isso é interesse do governo de turno.